Dragi mladi prijatelji, Queridos jovens e amigos, queridos irmãos e irmãs, stanje svijeta je uvijek kaotično. o estado deste mundo é sempre muito caótico, Mi živimo. assim como o tempo no qual nós vivemos, caótico, sem valores, Često como se muitas vezes nije kažnjen za izgovorenu laž. ninguém vem punido por ter dito uma mentira, mas as pessoas são castigadas se elas dizem a verdade. Mana woke kultura koja A assim dita vulgar cultura que destrói progressivamente tudo aquilo que existe. Basta que você crie adversários para que você tenha seguidores. Basta que você seja do contra para que alguém comece a te seguir. A ciência, que nos últimos 200 anos stal svega života čovjeka foi colocada sobre um pedestal de toda a vida humana. služiteljem istine, služiteljem politike. E a ciência foi colocada sempre cada vez mais como a serva da política. Então assim confunde as pessoas. Jako dobro osjetili posljednjih Nós experimentamos isso muito bem, sobretudo nos últimos 3 anos. ono što bi trebalo slijediti trag istine. Aquilo que deveria ser seguido, os traços da verdade, aqueles que deveriam seguir a verdade, seguem os traços da política. Na democracia na qual nós vivemos hoje, a verdade muitas vezes é determinada pela maioria dos votos. E a maioria dos votos é determinada pela força dos interesses. Eis porque existem muitas verdades por todo lado, da parte de todos. E nós precisamos escavar e muito. O mundo no qual nós vivemos hoje é cheio de desinformação. Cabe a cada um de vocês ser os juízes e conseguir diferenciar a verdade da mentira. Nobel Há pouco tempo atrás, disse John Clauser, vencedor do Prêmio Nobel da Física o ano passado. Ele disse que até mesmo nesses dias nós somos proibidos de falar. Sim, queridos amigos, esse é o palco teatral desse mundo do qual nós passamos os nossos dias. E nós nos perguntamos, e nós cristãos, koji smo onde nós estamos? onoga koji određuje Nós que somos batizados no nome daquele que determina toda a história. O que podemos dizer de nós que professamos a fé em Cristo Salvador, o Cristo de amor, Cristo de verdade? Essa tarde eu gostaria de refletir com vocês. O mundo será sempre caótico, sempre confusão. Essa é a natureza do mundo. Krist koji govori i djeluje. Mas nós podemos nos perguntar, o que acontece conosco? Čuli ste što je rekao Cristo fala e age na mesma pessoa de Deus. Quando Jesus diz, vocês escutaram o que foi dito, mas eu vos digo, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. i najpomenitiji Jesus Cristo é o maior presente e o mais bonito para toda a humanidade. Não tem nada de melhor, diz um poeta. Não tem nada de melhor. je Um homem que resgata os pecados dos outros com seu sofrimento. É a melhor imagem moral de toda a humanidade. E permaneceu clara, pura, não obstante todas as deviações do cristianismo, das várias heresias cristãs. ostaje događaj istine. Jesus permanece como uma torre de verdade, de pureza.
e permanece eternamente. Nós podemos nos perguntar, quem é Ele? Se Ele é assim, eu também quero ocupar toda a minha vida da sua pessoa e me perguntar, como é Jesus? Um autor desconhecido do século XIX lhe disse, nasceu num vilarejo desconhecido, como filho de Nasceu num vilarejo desconhecido, como um filho de um carpinteiro. Nunca se afastou de mais de 100 quilômetros do lugar onde nasceu. Não tinha nenhum bem senão a si mesmo. Enquanto era ainda jovem, a opinião pública se voltou contra ele. Os seus amigos o deixaram sozinho no momento mais importante da sua vida. Ele foi pregado na cruz entre dois malfeitores, malfeitores comuns, cotidianos, bandidos. Enquanto ele estava morrendo, o seu manto, a única sua propriedade sobre essa terra, foi dividido no jogo. E quando ele morreu, graças à gentileza dos seus amigos, ele foi colocado num sepulcro pedido emprestado. 20 séculos se passam e ele permanece uma figura central em toda a raça humana. Todos os exércitos que marcharam, todos os navios que navegaram, todos os parlamentos que foram elegidos, todos os reis que reinaram, colocados todos juntos, não conseguiram chegar aos pés da vida desse homem que sobre a terra foi tão potente. Uma só vida, a vida de uma pessoa só, de Jesus de Nazaré. Sobre ele foram escritos livros sobre Jesus mais do que para qualquer outra pessoa da história humana. Ninguém que o encontre com a alma de modo verdadeiro permanece igual. Ninguém nunca colocou tanta confiança em um homem comum, pequeno, como Jesus de Nazaré. Ele que falava então nos fala hoje também. Agora é aqui. Jesus que é perto de cada um de nós. Jesus nos ensina que sermos pequenos, humildes, simples, significa ser grande. Ele não escolheu pessoas potentes como seus pregadores. Ele começou com pequeníssimas pessoas e fez com que essas pessoas se tornassem grandes. Eles eram pescadores, camponeses, pessoas comuns. Mas o seu Santo Espírito ia por todo o mundo para que pregassem. A única dimensão da nossa vida pela qual vale a pena continuar caminhando é o amor. Muitas vezes é melhor os poetas que os pregadores para anunciar a Jesus. Servem bem a Jesus todos aqueles que o conhecem. Nos diz São Paulo, um hebreu, um santo, um rebelde e pregador, aquele que encontrou Cristo e depois entendeu quem Ele era. E por isso, Paulo escreveu a nós e a todos os séculos. Ele, Cristo, esvaziou a si mesmo e assumiu a condição de servo. Tornou-se igual, semelhante aos homens. Do seu aspecto, reconhecido como homem, humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, no céu, sobre a terra, debaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus é o Senhor. Sim, queridos amigos, é Ele, diante do qual nós dobramos os nossos joelhos.
quando nós nos ajoelhamos diante dele, então nós não nos ajoelhamos diante de nada e de ninguém. E é verdade também o contrário. Quando nós nos ajoelhamos diante de outras coisas, nós não conseguimos nos ajoelhar diante de Deus. Nós aprendemos que nada e ninguém é além do amor, é acima do amor. O amor é a lei suprema, o sentido da nossa existência. Seguir a Jesus Cristo significa amar. E não julgar nunca, nunca. O amor perdoa, cura, cria. E quando você está na dúvida, na encruzilhada das escolhas, quando nós não sabemos qual decisão tomar, escolhendo o amor, nós nunca erraremos. O amor vence toda indiferença, desespero. O amor é a única beleza, a beleza pura desse mundo, a única que pode salvá-lo, como disse São Paulo. A caridade nunca terá fim. Por amor e por causa do amor, Cristo nos ensina. Todos os santos têm um passado, qualquer coisa que tenha acontecido, mas todo pecador também tem um futuro. Njegov je to običan, a veličanstven testament. Esse é o seu testamento, tanto simples e ao mesmo tempo magnífico. Jesus nos ensinou que as grandes realidades, os grandes encontros, os grandes pensamentos, tudo aquilo que é grande e divino no homem, acontece no silêncio, no escondimento, longe das luzes deste mundo. Esse é o nosso Jesus de Nazaré. Ele podia caminhar sobre as águas, nos diz o Evangelho. Mas Jesus o fez somente uma vez. Ele não gostava de dar espetáculo. Ele nasceu na carne e ressuscitou naquele corpo, no silêncio, longe das luzes do palco desse mundo, de modo que ninguém o visse. Jesus nos ensinou, queridos amigos, diferentemente de todos os filósofos do Oriente e do Ocidente que buscam a verdade, escreveram toneladas de livros e de meditações. E Jesus nos disse que Ele mesmo é a verdade. Ou seja, conhecerás a mim e encontrarás a verdade. Como disse um sábio, nenhuma verdade vale o esforço, senão a verdade que tende ao amor. Se Jesus nos diz que Ele é o amor, então tudo tem sentido. Por isso, aqueles que amam a si mesmos mais do que a verdade se tornam não seus amigos, mas sim, Judas não foi o último que traiu Jesus. É o mais famoso, talvez seja o mais famoso. Judas é somente o início. O sentido da palavra que se chama verdade. Jesus de Nazaré nos ensinou a encontrá-la nos necessitados, nos pobres, nas pessoas estranhas, em todos aqueles dos quais ninguém se interessa. Jesus deu o poder aos pobres de serem os destinatários dos seus dons. Os pobres são os seus embaixadores, o seu rosto sobre toda a terra. Então, eles se tornam a nossa mãe, os nossos irmãos,
Nos necessitados, Jesus se torna reconhecível, visível em todo lugar, em toda a nação. E nos coloca constantemente as suas 6 perguntas, que são a base dos atos de amor físicos e espirituais. Tenho fame, tenho sede, sou nu, sou estrangeiro, sou doente, não tenho ninguém, sou prisioneiro. Jesi li mi pomogao? Me ajudaste? Dragi prijatelju, Querido amigo, qual foi a última vez que você ajudou a solidão de alguém, que alguém tinha fome, sede, era nu, estrangeiro, doente, na prisão? Todos esses 6 tipos de necessitados, eles têm a mesma característica, eles têm uma característica em comum. Eles são todos sozinhos. E eu me pergunto, qual foi a última vez que você ajudou a solidão de alguém? A resposta a essas 6 perguntas de Jesus é a resposta à pergunta: se eu e ele nos conhecemos, se nós dois nos conhecemos. Ele mandou a sua mãe assim tantas vezes para nos ajudar, desde Cana de Galileia até este lugar aqui, no meio desses 2 montes. Se nós encontrarmos a ela, nós encontraremos a ele. Como mãe amorosa, ela pede, pergunta, insiste, mas não para si mesma, mas para ele. Desde Cana até hoje. Não para si mesma, mas para ele. Queridos amigos, esse homem de Nazaré se chama Senhor, Rabi, amigo, é considerado filósofo, salvador. Ele dá força a várias pessoas. E muitas vezes o chamam de mestre. Nos evangelhos, muitas vezes o nominam como mestre. Ele é o nosso mestre. Hoje nós nos perguntamos, quem é ele para você, meu amigo? Ele prometeu aos seus discípulos 3 coisas. Viverão sem medo, serão estranhamente alegres e eles viverão constantemente nas dificuldades. Quando vocês se tornarão amigos de Jesus, neste mundo, muitas vezes vocês viverão a solidão e os infernos. E eu vos pergunto, vocês estão prontos a conhecê-lo? Ele pregou o reino de Deus e nos disse de mudar, de transformar a nossa vida e nos transformarmos em membros deste reino. Então, nós podemos dizer também nós, como lema desse festival, eis a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Eu também gostaria de fazer parte deste reino. Ele veio para para tornar os bons, os maus, os santos, os bons. E essa tarde eu preciso me perguntar, olhando-me nos olhos, comigo mesmo, quem sou, como estou? Eu sou mau? Sou bom? Eu desejo ser santo? Queridos amigos, nós temos somente uma vida e tem somente um pequeno espaço entre a vida, o nascimento e a morte. Como viver essa única e só vida? A pergunta de todas as perguntas, o sentido de todas as filosofias, de todas as espiritualidades.
A pergunta é sempre a mesma. Como viver esse pequeno espaço, esse tracinho da nossa única vida? Cristo é o nosso Mestre. Escolhamos a Ele, ninguém mais. Se isso nos será claro, nós encontraremos o sentido da nossa vida que não existe de nenhuma outra parte. O amor se tornará a nossa via. O amor nos será dado, como nos diz hoje. A vós é dado de conhecer o reino dos céus, os mistérios do reino dos céus. Nos bastará. Isso nos bastará para uma só magnífica vida, mas somente com Ele, por meio dEle. Por isso eu vos peço, vos suplico, escolhamos a Ele. Não permitamos que a espiritualidade se torne uma forma de tradição, uma religião sem alma. Permitamos a nós mesmos esse encontro que transformou a história e pode transformar também a mim. Por fim, vocês jovens, eu vos peço, quando vocês voltarem para as vossas casas nestes dias, quando vocês tornarem na confusão deste mundo, eles não gostam de vocês porque vocês são católicos, porque vocês são cristãos, porque vocês escolhem o matrimônio, a família, os valores que valem. Não gostam de vocês por 1000 coisas, por vários valores. Mas por todas essas coisas, sejam agradecidos. Quando vos atacam, vos levantem e digam: Cristo, eu quero continuar contigo. Por que não? A escolha é muito clara. Se escolhemos a Ele, escolhemos aquilo que permanece para sempre neste mundo e no outro. Escolhemos a única coisa que tem sentido. Escolhemos aquilo que dá a felicidade contínua ao coração humano. Escolhemos aquilo que é o único comandamento. O único mandamento. Escolheremos o amor. Contra o amor, ninguém pode fazer nada. Escolham Ele. Amém. Permaneçamos por alguns instantes em silêncio e reflitamos sobre a palavra de Deus nos nossos corações. Silêncio. Irmãos e irmãs, agradecidos ao Senhor pelo dom da fraternidade, dirijamos a Ele as nossas orações. Iluminai a Igreja, a esposa de Cristo, com o dom do vosso Santo Espírito, porque por meio da pregação e o testemunho do Evangelho, seja capaz de transmitir a todos os homens a sua aproximação nos sofrimentos. Nós vos pedimos.
Decke die kirchlichen Hirten mit deinem Geist. Inspirai, Senhor, com vosso Santo Espírito todos os pastores da Igreja, para que vigiem sempre sobre o povo que vos é afidado e o levem para o reino dos céus por meio do testemunho da vida e dos sofrimentos, vos pedimos. За все нас, tukaj zbrane, Por todos nós reunidos aqui, reforça, Senhor, os nossos corações, o amor por Ti, por meio da escuta da vossa palavra e do sacramento da Eucaristia, para que nós possamos ser sensíveis às necessidades do próximo. Nós vos pedimos. За молодих людей, які в ці дні усвідомлюють, Pelos jovens que nesses dias vivam o discernimento e buscam a chamada de Deus, para que possam responder e acolher a missão deles na vida matrimonial, na vida consagrada, nós vos pedimos. 다양한 집착과 여러 많은 Pelos jovens que lutam contra várias dependências e outros maus, que possam encontrar em Jesus a força para transformar as suas vidas, nós vos pedimos. за родичі а діти, аби свої родини Pelos pais e os filhos, para que possam construir o amor e a felicidade da família sobre a palavra de Deus e a oração familiar, nós vos pedimos. We pray that we may be Senhor, nós vos pedimos, perdoa a nós, que nós possamos ser capazes de perdoar a nós mesmos e os outros e possamos viver uma confissão sincera. Dai também o perdão aos fiéis defuntos para que possam entrar no reino dos céus, nós vos pedimos. Ostanimo u tišini duha čas. Permaneçamos por um momento em silêncio interiormente. Gospodine, otvori nam srce za Senhor, abri os nossos corações no encontro convosco. Escutai tudo aquilo que está que dentro de nós não é egoísmo, pelo bem do vosso mundo, pelas necessidades de todos aqueles que precisam. Escutai-nos hoje e sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém.